hoje vim para mais um vídeo da série o que é mesmo? Maquiagem iniciante, pra falar pra vocês sobre os pincéis. Então, antes de mais nada, você sabe que esse vídeo vai ser maravilhoso, então já dá o joinha aí, não esquece de favoritar o vídeo, porque isso me ajuda na divulgação. O YouTube vai saber que você gostou e mais pessoas gostaram e vai deixar ele lá em cima no topo, para outras pessoas verem essas dicas, né? Então, dá o joinha aí. Eu separei 6 pincéis que são ideais pra você que é iniciante. Os pincéis eles podem ser tanto sintéticos quanto naturais, mas que sejam os certos. Cada pincel tem a sua função, mas ao mesmo tempo ele também pode ser usado para outras coisas. Então eu vou começar a mostrar para vocês, vou dizer as funções dos pincéis, os principais, que são eles que você precisa ter. O primeiro pincel é o de base, como o primeiro item de maquiagem é a base, a gente precisa de um pincel de base também. Os meus pincéis eu não tenho nenhum kit que eu comprei completo. Eu tenho muitos pincéis sim, mas eu fui comprando pela necessidade, então eu fui comprando cada um numa vez. Então assim, você não precisa... claro, se você tivesse assim, 500 reais pra separar pra comprar maquiagem, claro, né, vai ser ótimo. Aí você vai pesquisar e comprar tudo de acordo com o que você precisa. Mas se você não tiver, eu aconselho você comprar os da Macrylan, que eles são muito, muito bons. E foi os que eu comecei. Aqueles pincéis que vêm nos estojos de maquiagem, eles não são totalmente ruins, mas é bom você comprar uma coisa mais profissional. Esse aqui é o pincel Kabuki reto, é o B115. Ele é o mais profissional do que os outros que eu tenho da linha. Porque esse é o de corpo todo preto e aqui também é preto. Por quê? Eu gosto mais dele pra base. Existe aquele língua de gato que é parecido com esse pincel aqui, ó, que ele é de sombra, mas eu vou mostrar pra vocês saberem mais ou menos. Só que ele, se você passar a base assim, ele vai ficar marcado assim. Se você passar a base assim, ele vai ficar marcado assim. Se você passar a base assim, ele vai ficar marcado assim. Então, esse aqui não marca. E ele é muito versátil. Porque você pode passar a base... às vezes eu passo a base aqui, ou às vezes eu boto a base na mão. Aí, espalho no rosto todinho e depois vou aplicando. Ele é de topo reto, ele é bem cheinho e de topo reto. Aí, depois que você botou a base no rosto, você só vai espalhando em movimentos circulares. Ele espalha com muita facilidade e com muita uniformidade. Então ele deixa seu rosto super bonito, sem nenhuma marca que passou base ali, sabe? Ele deixa bem uniforme. Aí, então é esse que eu sugiro. Eu tenho outros de base, eu não tenho língua, porque desde que eu vi ele pela primeira vez eu já achei que ele ia deixar marca. Porque eu faço artesanato, então consequentemente a gente conhece um pouco de pincel. Aí eu acabei comprando depois esse daqui, que ele é pontudinho. Ele é kabuki cônico. Ele também é profissional, mas ele não é da mesma linha, tá vendo? Esse aqui é mais profissional. Ambos são de cerdas sintéticas. Esse aqui tem o topo branco, não sei porquê. Esse aqui pra mim, ele me ajudou durante um tempo, pra passar nessas partes mais fundas aqui. Porque eu não tenho bolsa, eu tenho olheiras e meu olho aqui, essa partezinha aqui é muito fundo. Então ele às vezes me ajuda referente a isso, mas somente a isso. O que um pincel de corretivo também me ajudaria. Então eu não aconselho comprar esse, eu aconselho comprar esse aqui que ele tem muito mais utilidade. Então é o Kabuki reto, tá gente? O próximo pincel é o pincel de pó, que é como eu falei pra vocês, pra selar a maquiagem e não ficar transferindo pra nada. Aí eu tenho 2 de pó também, 2, né? Vou mostrar as duas funcionalidades dele. O primeiro que eu comprei foi esse aqui, que ele também é de topo reto. Ele é o W115, tá? Esse foi o primeiro pincel que eu tive. Ele não é ruim, gente, ele é muito bom. Ele espalha bem, ele é bem macio também. Ele espalha bem, muito bem o pó. Mas depois eu preferi comprar um desse aqui, que ele é kabuki também. Ele é cheinho, né, digamos assim. Ele não tem série, ele é bem simplesinho. Ele é cheio, ele é até decorado, aqui era roxinho, mas porque tá sujo com pó. Mas o topo dele não é reto, o topo dele é redondinho. Então eu acho que ele aplica muito mais, espalha mais o pó que você tá aplicando e tal, do que aquele lá. Então, assim, eu prefiro esse, mas os dois são ótimos. Então aí você escolhe entre um e outro. O terceiro pincel é o de kabuki angular. Ele é cheio, mas ele é achatado, sabe, aqui. Aí faz com que ele fique fino, assim. E ele é descida. Ele é angular, né, no caso. Ele é cortado no meio, chanfrado, como alguns dizem, né? Aqui só diz que pincel kabuki angular
117. Essa linha preta é o B 100 e alguma coisa. E essa aqui é o W, a branquinha. Ambos são ótimos, como eu falei pra vocês. Por que ele tem esse formato? Ele é pra blush. Blush, ou então como é o nome daquele negócio, gente? Bronzer e blush. Por que ele tem esse formato? Porque a gente aplica o blush e o bronzer daqui pra trás. Então ele facilita muito, que é só você, ó. Ele é específico pra isso. Não que o outro pincel de pó também não sirva, serve. Mas, como eu falei pra vocês, melhor você comprar um de cada tipo, você tem uma maquiagem perfeita. Mas outros também servem. Ele é pincel pra pó, mas você pode aplicar o bronze, você pode aplicar o blush. Mas aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ficar limpando. A pessoa tem que ficar limpando o pincel, vai ter que comprar higienizador e tal, porque não dá pra lavar. Porque se lavar demora a secar, né? Então é melhor você ter um pincel pra cada coisa mesmo. E eles não são caros, gente. Esses de Macrylan eu comprei uns a R$4,50, outros 5, outros 10, sabe? Esse aqui acho que foi o mais caro, que foi R$15. Esse da base. Esse aqui foi 7, esse aqui foi 9 e por aí vai. Então assim, a Macrylan é bem acessível em todos os lugares que você encontrar, em site, em tudo. Eles são bem acessíveis. Se você for precisar do corretivo, for comprar o corretivo, o pincel de corretivo que eu indico é esse W106. Pincel para corretivo da Macrylan também. Ele é tipo um língua de gato, mas aí o que eu faço? Eu espalho o corretivo com ele, porque aqui meu é muito fundo, então assim, com o dedo é difícil, com esponjinha é difícil, então eu espalho com ele e depois vou dando batidinhas. E ele ajuda a uniformizar super bem o corretivo líquido, né? Eu gosto mais de usar o corretivo líquido. Tá? Então eu também acho que é indispensável se você for usar corretivo. Então é um pincel opcional também. Assim como a maquiagem para iniciante. Os primeiros produtos, o corretivo é opcional. Se você for usar o corretivo, esse aqui também é opcional, você ter ou não. Que eu também, muitas vezes, você pode passar com o dedo. Assim como a base, tem gente que gosta de passar com o dedo, com a mão. Eu passo base com a mão, eu passo base com o pincel, eu passo com os dois. Aí você vai, cada pessoa se adequa a um jeito, né? O próximo pincel que eu gosto muito é o pincel de esfumar. Não vê você esse pincel de esfumar, porque ele deixa, ó... Qualquer maquiagem super linda e é esfumar, não é esfumaçar, gente. Aqui, ó. Ele é o W905 pincel de esfumar. Ele é mais gordinho, ó. Ele é gordinho, parece um rabo de cavalo. Sabe quando a gente faz rabo de cavalo no cabelo? Ele parece um rabo de cavalo, como se aqui a ponta do ferrinho fosse a xuxinha. E depois ele vem mais cheinho e o topo redondinho. Eu tenho dois tipos, eu tenho um menor e tem esse maior. Eu gosto desse grande mais pra parte de cima. E o menorzinho eu gosto de esfumar aqui embaixo. Então eu super recomendo esse aqui também pra vocês. Primeiro pincel de esfumar, gente, a gente não esquece. Pincel pra sombra. Esse pincel foi um dos últimos que eu comprei. Que eu comprei até junto com aquele coloridinho ali de pó. E eu me surpreendi com ele, porque eu usava os pincéis que vem na... Essas esponjinhas, sabe? Que vem nas sombras. Eles são bonzinhos, são muito bons também. Mas esse aqui, gente, é magnífico. Eu gosto muito dele porque ele espalha bem a sombra. E eu só tenho um, então eu só comprei um pra testar. Aí então, o que eu faço? Às vezes eu quero usar duas sombras diferentes. Vou lá na toalhinha, ó. Tô usando de novo, ele sai super bem. Ele também é de certa natural. E ele não tem numeração, mas eu acho que eu já falei no vídeo de comprinhas. Ele é pincel pra sombra. Porque ele é gordinho, mas ele é achatado. E ao mesmo tempo ele é redondinho em cima. Ó, vendo ele? Ó, achatado. Ó, achatado. Ele é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então eu super recomendo ele também. O último pincel. Na verdade foram 7 pincéis, eu falei que foram 6, né? O último pincel, que é o pincel de precisão chanfrado, que ele é fininho assim, ó. Viu? Ele é achatadinho e ele é chanfrado, né, que é na diagonal. Pra que ele serve? Pra fazer delineado, às vezes pra passar sombra só no cantinho, ó, aqui embaixo. Pra fazer delineado em gel, se você for comprar o delineador em gel, se o delineador em gel não vier com pincel, esse é o pincel, ele é o W104
tá? Também da Macrylan. Esse, se eu não me engano, foi R$3, gente. Foi bem baratinho mesmo. Esses são os pincéis. Esses aí são os 7 pincéis que eu super recomendo pra vocês. A marca vocês decidem. Vocês procurem o que tiver mais acessível pra vocês ou que vocês encontrarem. Hoje tem muito site, tem muita loja que vende vários tipos de pincéis e várias marcas. Eu posso falar desses porque esses são que eu tô usando, então eu indico os da Macrylan, tá? E assim, eu achei eles bem legais, porque eles são bem acessíveis, você encontra em muitos lugares. No Saara, na 25 de março, no Mercado de Madureira e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, se você assistiu o vídeo, eu sei que você não vai esquecer daquele joinha lá, maroto, né? Maroto, que coisa de velho. Então não esquece do meu joinha e até o próximo vídeo. Um big beijo, tchau, tchau!